Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Vozes da Fé. Neste momento solene, eu te convido a entrar comigo em um ambiente sagrado, um ambiente de conexão direta com o céu, onde o tempo se detém e a eternidade se aproxima. Aqui, agora, o Senhor Jesus Cristo e o poderoso São Miguel Arcanjo se aproximam com toda a sua glória para tocar o seu coração, trazer alívio profundo, proteção sobrenatural e cura completa para todas as áreas da sua vida. O seu corpo, a sua mente, a sua alma, os seus relacionamentos, as suas finanças, os seus sonhos. Esta oração não é comum. Ela não é uma sequência vazia de palavras pronunciadas por hábito ou por obrigação religiosa. Ela é uma ponte espiritual, um canal de luz pura que desce dos céus para tocar a sua realidade. Ela foi preparada para transformar a sua atmosfera, renovar o seu espírito e remover tudo aquilo que o inimigo plantou contra a sua vida. Então, respire fundo. Permita-se ser conduzido, ser conduzida por essa experiência celestial. Permita-se crer, mesmo que as circunstâncias ao seu redor ainda não tenham mudado. Permita-se receber, porque o céu está pronto para agir em seu favor. Antes de começarmos, já deixe o seu like, inscreva-se aqui no canal Vozes da Fé e escreva nos comentários os seus pedidos de oração, os nomes das pessoas que precisam de uma intervenção divina, as situações que parecem impossíveis, as dores que você carrega em silêncio e tudo aquilo que você deseja apresentar ao Senhor neste momento sagrado. Faça isso com fé, porque cada nome escrito, cada pedido deixado aqui, será elevado em oração diante do trono de Deus. Nenhum será esquecido. Entre na presença. Agora, feche os seus olhos. Respire profundamente. Inspire a presença de Deus. Deixe que ela entre por cada poro da sua pele, desça pelos seus pulmões e alcance o lugar mais fundo do seu ser. E ao expirar, solte toda a tensão que estiver carregando no seu corpo. Solte a ansiedade, solte o medo, solte o cansaço. Sinta cada parte de você se acalmando. Dos ombros aos pés, da cabeça ao coração, uma paz suave e sobrenatural começa a tomar o lugar de tudo que antes pesava. Permita-se descansar. Você não precisa lutar agora. Você não precisa ter as respostas. Você só precisa estar presente. Visualize-se agora em um lugar de plena paz, um refúgio secreto onde o céu toca a terra. Um lugar que só existe para você, preparado pelo próprio Deus desde antes da criação do mundo. Um local onde você se sente completamente seguro, completamente segura. Um lugar onde nenhuma voz de acusação alcança, onde nenhuma memória dolorosa tem poder, onde nenhuma sombra pode permanecer. Uma luz começa a surgir à sua frente. Ela não machuca os olhos. Pelo contrário, ela traz uma paz tão profunda, tão real, tão inexplicável, que você sente até as lágrimas querendo cair. E se as lágrimas vierem, não as impeça. Deixe-as correr. Elas são sagradas. Elas são a linguagem da alma quando as palavras não bastam. Essa luz é o reflexo do amor de Deus. É a manifestação viva da presença de Jesus Cristo e de São Miguel Arcanjo, que neste exato momento já estão ao seu lado. Não como figuras distantes ou indiferentes, mas como presenças reais, próximas, atentas a cada detalhe da sua vida. Sinta essa luz envolvendo seu ser como um manto sagrado, como um abraço que vem de cima e que nenhuma força deste mundo pode arrancar de você. O toque que cura. Essa luz divina começa agora a tocar o seu coração, a sua pele, a sua alma. É como se uma brisa leve e quente estivesse percorrendo todo o seu corpo de cima a baixo. Uma brisa que não apenas toca, ela limpa, ela purifica, ela restaura, ela cura. Ela entra na sua mente, trazendo clareza onde havia confusão, serenidade onde havia tempestade, descanso onde havia exaustão. Ela percorre os corredores da sua memória e toca nas feridas antigas que ainda doem em silêncio, aquelas que você nunca mostrou para ninguém, aquelas que você aprendeu a esconder por trás de um sorriso. Jesus entra nesses lugares que você mesmo evitava visitar dentro de si. Ela toca no seu peito, aliviando a ansiedade que tantas vezes te acordou no meio da noite. Aliviando a angústia que pesava sem nome, o medo do futuro, a dor das decepções, a saudade do que um dia foi, a tristeza do que nunca foi. Tudo isso está sendo tocado agora. Cada inspiração que você dá neste momento te aproxima mais da graça de Deus. E cada expiração liberta aquilo que já não serve mais à sua vida, tudo o que não vem dele, tudo o que te prende ao sofrimento, tudo o que o inimigo usou como corrente. Esses laços começam agora a ser quebrados. Imagine essa luz se espalhando por todo o seu ambiente. Ela entra pela sua casa, percorre os corredores, atravessa os cômodos, toca cada canto do seu lar.
Toda energia negativa começa a ser desfeita. Toda escuridão começa a ser dissipada, como a neblina da madrugada que cede diante do sol nascente. Nenhuma força das trevas pode resistir à presença do Altíssimo. É como se as paredes da sua casa fossem lavadas pelo Espírito Santo, e todo tipo de influência espiritual contrária fosse removida, lançada para longe, sem poder de retorno. A paz de Deus começa a reinar nesse ambiente. A glória do Senhor começa a habitar esse lar. Neste momento, você não está sozinho. Você não está sozinha. Você está sendo envolvida pelo amor do Deus que te criou e que nunca tirou os olhos de você, nem nos dias mais escuros, nem nas noites mais longas, nem nos momentos em que você mais duvidou de si mesmo. Jesus e São Miguel ao seu lado. Com os olhos ainda fechados, visualize agora Jesus à sua frente. Ele não está apressado. Ele não está distraído com outra coisa. Ele olha nos seus olhos, especificamente, com compaixão plena, com ternura infinita, com a força de um pai que tudo pode e que nada do que diz respeito a você lhe escapa. Ele te conhece pelo nome. Ele conhece o número dos cabelos da sua cabeça. Ele sabe quantas vezes você chorou no escuro sem que ninguém percebesse. Ele estava lá. Ele está aqui agora. Ao lado dele está São Miguel Arcanjo, imponente, glorioso, com sua espada flamejante desembainhada e o olhar firme voltado para a batalha que se trava em seu favor. Ele não observa passivamente. LH. Ele intervém. Ele é o príncipe dos exércitos celestiais, designado por Deus desde os tempos eternos para guerrear pelos seus filhos. Juntos, Jesus e São Miguel se aproximam de você. Eles colocam as mãos sobre a sua cabeça e declaram, com autoridade que estremece o mundo espiritual, que a partir deste momento, a cura começa. A libertação se inicia. A restauração acontece. Você não é um caso perdido. Você nunca foi. Você é filho amado, filha preciosa, e o céu inteiro está em movimento a seu favor. Permaneça neste estado de oração. Continue respirando com profundidade. Inspire a paz. Expire o medo. Inspire o amor. Expire a dor. Com cada respiração, você se torna mais leve. Você sente que algo dentro de você está mudando, não apenas emocionalmente, mas espiritualmente. Algo está sendo movido. Aquela ansiedade que tanto pesava já começa a ceder. Aquelas lembranças ruins que insistiam em te atormentar perdem a força. E o que entra no lugar delas é a paz de Deus, a paz que excede todo o entendimento humano, a paz que o mundo não pode dar e que o mundo não pode tirar. Declare com fé. Neste momento, o céu está ouvindo a sua oração. O Senhor Jesus está acolhendo o seu clamor como um tesouro precioso. São Miguel está batalhando ao seu lado com poder que não conhece derrota. Agora, com toda a fé que existe dentro de você, mesmo que seja apenas um grão de mostarda, mesmo que tremule, mesmo que esteja misturada com dúvida, diga em voz baixa, mas com convicção profunda: eu recebo a cura. Eu recebo a paz. Eu recebo a força de Deus na minha vida. Sinta essas palavras se materializando no seu espírito como sementes lançadas em solo fértil. Sinta a presença do Espírito Santo preenchendo o vazio que havia, o vazio que você tentava preencher com tantas outras coisas e que nunca se fechava. Ele vem agora com consolo verdadeiro, com poder transformador, com propósito eterno. Esta oração não é apenas uma sequência de palavras. Ela é uma ativação do céu na sua história. É um divisor de águas entre o ontem que pesava e o novo tempo que se inicia agora. Tome posse disso. Não como quem mendiga, mas como quem é herdeiro. Porque é isso que você é: herdeiro dos céus, filho do Deus vivo, portador de uma promessa que não caduca. Neste instante, declare com o coração aberto: Senhor Jesus, entra na minha casa. Entra na minha vida. Liberta-me. Cura-me. Restaura-me. São Miguel Arcanjo, guerreia por mim. Defende a minha alma. Rompe as cadeias. Afasta todo o mal do meu caminho. Você está sendo revestido com uma nova armadura, uma armadura espiritual que te protege nos campos de batalha invisíveis, que te fortalece nos dias de tempestade e que te sustenta quando as pernas já não querem mais andar. A sua fé está sendo renovada. A sua esperança está sendo restaurada. O seu corpo, a sua mente e a sua alma estão sendo tocados pelo céu com um toque que nenhuma ciência pode explicar e nenhuma dor pode apagar. A batalha que não se vê. Permaneça nesse clima de reverência, porque agora algo ainda mais profundo vai acontecer.
Nos moveremos espiritualmente para uma dimensão onde as batalhas são vencidas, não com força humana, não com estratégia do mundo, mas com autoridade celestial. Uma dimensão onde as lágrimas se transformam em respostas, onde a dor se transforma em testemunho, onde o que o inimigo usou para destruir, Deus transforma em propósito. Neste momento, eu declaro sobre você uma unção que quebra julgos, uma unção que desmancha correntes antigas que estavam presas há anos, há décadas, talvez desde a infância. Correntes de culpa que te faziam crer que você não merecia ser amado. Correntes de medo que te paralisavam antes mesmo de você começar. Correntes de insegurança que silenciavam a sua voz quando ela mais precisava ser ouvida. Correntes de angústia que te acordavam às 3 da manhã sem explicação aparente. Agora, pelo poder que há no nome de Jesus, o nome acima de todo nome, diante do qual se dobra todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e pela intercessão poderosa de São Miguel Arcanjo, essas correntes estão sendo quebradas. Completamente. Definitivamente. Sem possibilidade de retorno. Ouça com atenção, há uma batalha acontecendo por você agora mesmo. Mesmo que você não veja com os olhos naturais, no mundo espiritual há movimento. Há anjos sendo enviados. Há caminhos sendo preparados. Há portas sendo abertas que ninguém mais poderá fechar. São Miguel Arcanjo não é apenas um símbolo de proteção gravado em uma medalha ou pintado em um quadro. Ele é real. Ele é o príncipe dos exércitos celestiais, designado pelo próprio Deus para guerrear pelos filhos do Altíssimo. E neste momento, ele empunha sua espada de fogo e corta todo laço espiritual de opressão que pesa sobre a sua vida, todo laço de inveja lançada, de feitiçaria praticada, de maldição hereditária transmitida de geração em geração, de palavras negativas pronunciadas contra o seu destino. Ele desfaz todo nó. Ele anula toda a obra do inimigo. Ele sela a sua casa, a sua família e a sua história com o selo inquebrantável da vitória divina. E enquanto São Miguel batalha no mundo invisível, Jesus caminha no mundo visível da sua alma. Ele toca nas suas memórias mais profundas, nas feridas que você carrega desde criança, naquilo que você nunca falou para ninguém, nem para os mais íntimos, nem para você mesmo. Ele entra em lugares que você mesmo evitava visitar dentro de si, porque a dor lá guardada era grande demais para encarar sozinho. Mas agora você não precisa mais esconder. Você não precisa mais carregar tudo sozinho. O Senhor está recolhendo as suas lágrimas em um frasco de ouro. Ele está curando seus traumas com o bálsamo do seu amor. Ele está restaurando a sua identidade, devolvendo o que foi roubado, reconstruindo o que foi demolido, revivendo o que parecia morto. Você não é mais aquele que sofre em silêncio. A partir de hoje, você é aquele que está sendo curado em segredo para testemunhar em público. Você é aquela que desceu ao vale das lágrimas e que vai subir ao monte com um cântico novo na boca. Não desista. Permita-se crer mais uma vez. Eu sei que a fé já foi maior em outros tempos. Eu sei que houve dias em que você orava com fogo, em que a Bíblia tinha sabor diferente, em que o louvor fazia o coração transbordar sem esforço. E eu sei que depois vieram as decepções, as orações que pareceram sem resposta, as promessas que demoraram demais. Eu sei que o cansaço espiritual é real e que ele dói de uma forma que nem sempre conseguimos explicar. Mas permita-se abrir os olhos da fé outra vez, mesmo que tudo ao redor pareça estar desabando. Mesmo que as contas estejam atrasadas e o coração esteja ferido. Mesmo que a mente esteja cansada e o corpo esteja esgotado. Há um Deus que não desistiu de você. Há um Deus que nunca dormiu enquanto você chorava. Há um Deus que estava tecendo respostas nos bastidores quando tudo o que você via era silêncio. E se ele não desistiu de você, e ele não desistiu, então você também não deve desistir de si mesmo. Porque a última palavra sobre a sua vida não pertence ao inimigo, não pertence às circunstâncias, não pertence ao diagnóstico médico, não pertence ao extrato bancário, não pertence às pessoas que duvidaram de você. A última palavra vem de Deus. E a palavra dele é vida. É ressurreição. É renovo. Tudo o que estava seco começa agora a florescer. Tudo o que estava morto começa a ganhar vida. Tudo o que parecia esquecido começa a ser lembrado nos céus, onde os registros da sua história são guardados com cuidado pelo Pai que te conhece pelo nome. Este é o tempo do seu recomeço. Não um recomeço tímido ou envergonhado, mas um recomeço glorioso, marcado pela graça de Deus e pela fidelidade dele que nunca falha. O jardim da sua alma. Visualize agora a sua vida como um jardim. Antes, seco, rachado pelo calor das provações, abandonado pela solidão,
esquecido pelos que deveriam ter cuidado dele. Um jardim onde as ervas daninhas do medo cresceram sem oposição e onde as flores dos sonhos murcharam antes de abrir. Mas agora, Jesus está se ajoelhando nesse solo ressecado. Ele está regando esse jardim com as suas próprias lágrimas de compaixão, lágrimas reais, porque ele chora com os que choram. O Espírito Santo sopra sobre esse solo como um vento suave e poderoso ao mesmo tempo, trazendo semente nova onde havia terra morta, esperança nova onde havia deserto, vida nova onde havia cinzas. E ao redor desse jardim, ao redor da sua alma, São Miguel Arcanjo vigia com sua espada flamejante erguida, para que nenhuma praga espiritual volte a tocar o que é seu, para que nenhum ladrão espiritual roube o fruto que está nascendo, para que nenhuma tempestade derrube o que Deus está construindo. Esse jardim é a sua alma. E ela está florescendo outra vez. Não porque você foi perfeito, não porque você nunca errou, não porque você mereceu, mas porque a graça de Deus é maior que qualquer erro, e o amor dele é mais fundo que qualquer ferida. Deixe essa imagem se fixar no seu espírito como uma âncora de esperança. Deus está trabalhando nos bastidores enquanto você descansa nos braços dele. Ele não precisa que você faça tudo. Ele só precisa que você confie. A consagração. Neste ponto da oração, vamos consagrar tudo ao Senhor. A sua mente, com todos os pensamentos que a habitam. O seu coração, com todas as emoções que o atravessam. O seu corpo, com todas as suas limitações e necessidades. A sua casa, com todas as histórias que ela guarda. Os seus caminhos, com todas as incertezas que o cercam. Os seus sonhos, com tudo aquilo que você ainda tem medo de sonhar de novo. Repita comigo, em voz baixa ou apenas em espírito, com cada palavra carregada de rendição e confiança. Senhor, eu te consagro tudo o que sou. Eu abro mão do controle. Eu confio. Eu entrego. Eu espero. E eu recebo o que vem de ti. Agora declare com a voz da fé que o céu ouve e que o inimigo teme. São Miguel Arcanjo, sela com tua espada todo lugar que eu piso. Quebra todo laço que me prende. Abre os caminhos. Luta por mim. Porque eu sou filho do Deus vivo, e meu destino está nas mãos do Senhor. Essas declarações não são só palavras. Elas são decretos espirituais. Elas têm poder no mundo invisível. Elas movem forças que os olhos não veem e que a mente não alcança. Você está sendo reposicionado espiritualmente agora, movido de um lugar de derrota para um lugar de vitória, de um lugar de medo para um lugar de fé, de um lugar de escuridão para um lugar de luz. Inspire mais uma vez, fundo, devagar, e ao expirar, sinta o peso saindo. Aquela opressão que morava no seu peito por dias, semanas ou até anos, aquele aperto sem nome, aquela sensação de que algo estava errado sem que você conseguisse identificar o que, já não tem mais domínio sobre você. A angústia está indo embora. A ansiedade está perdendo o poder. A escuridão está cedendo espaço à luz. Porque onde Deus entra, o mal não pode permanecer. Onde Jesus pisa, o inimigo bate em retirada. E onde São Miguel levanta sua espada, as portas do inferno não prevalecem. Não hoje. Não nunca mais. Você não é fraco. Você é forte em Deus. Você não está sozinho. Você está cercado por anjos que velam por você a cada passo. Você não está perdido. Você está sendo guiado, passo a passo, pela mão de um Deus que conhece o final da sua história e que já declarou: é bom. A oração. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento sagrado eu me coloco na tua presença, não com palavras vazias, não com a liturgia do hábito, mas com o coração em chamas, com o espírito em total rendição, clamando com toda a intensidade do meu ser para que o teu poder invada agora o ambiente onde esta pessoa se encontra. Espírito Santo, sopra sobre essa vida como um vento impetuoso que não se anuncia e não pede licença. Derruba as muralhas que o medo construiu. Desfaz as prisões que a culpa forjou. Traz renovo sobre a alma cansada que há tanto tempo tenta sustentar o peso do mundo sobre seus próprios ombros. Que toda opressão seja dissipada neste instante. Que toda carga que o inimigo lançou sobre os ombros desta pessoa, toda acusação, toda condenação, todo fardo que não vem de ti, seja removida agora, em nome de Jesus, pelo poder do seu sangue precioso derramado no Calvário. Pai, tu és o Deus que cura. Tu és o Deus que restaura. Tu és o Deus que transforma situações impossíveis em testemunhos gloriosos que fazem a multidão se levantar e te adorar. E neste momento, diante de mim e diante desta alma preciosa, eu declaro: começa agora um tempo novo sobre essa casa.
Um tempo de restauração. Um tempo de recomeço. Um tempo de milagres que vão fazer a boca se encher de riso e os lábios transbordar de louvor. Deus Altíssimo, tu que vês o oculto e conheces o mais profundo de cada coração, toca agora nesta mente abatida. Repreende toda a ansiedade que rouba o descanso. Repreende todo o medo que sequestra o futuro. Repreende toda a tristeza sem nome que se instala sem avisar e que pesa como chumbo sobre o peito. Tira o peso que ninguém vê. A dor que ninguém entende. A angústia que esta pessoa carrega em silêncio, sorrindo para o mundo enquanto por dentro o coração chora. Que ela seja visitada agora, neste exato momento, enquanto ainda ouve estas palavras, por uma paz que excede todo o entendimento humano. Que uma força que vem do alto a envolva como um abraço divino que não precisa de palavras para ser sentido. Um abraço que diz: eu estou aqui. E eu te vi. Eu me importo. Eu nunca te abandonei. Senhor, coloca a ordem no caos. Onde há confusão, que haja direção clara como a luz do meio-dia. Onde há dúvida paralisante, que o teu espírito traga convicção que move montanhas. Onde há feridas abertas que sangram em segredo, que o teu toque traga cura, não o remendo superficial do tempo que passa, mas a cura profunda que só o Criador pode operar. Tu és o oleiro e nós somos o barro. Molda esta vida novamente. Pega os cacos do que foi quebrado e faz uma nova obra, mais bela do que a primeira, como o kintsugi japonês que une os fragmentos com ouro, tornando o que foi quebrado mais valioso do que antes. Faz tudo novo, Senhor. Renova sonhos antigos que a decepção enterrou. Reacende a chama da esperança que o vento apagou. E mostra que ainda há um propósito, ainda há um destino, ainda há uma razão para seguir em frente, mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando os olhos já não conseguem ver mais longe do que a dor do presente. Eu oro agora pela casa desta pessoa. Senhor, entra com tua presença em cada cômodo desse lar como uma chama que não se apaga. Onde há brigas que corroem o amor, coloca a união que o tempo fortalece. Onde há escassez que envergonha, libera a provisão sobrenatural que faz os inimigos perguntarem de onde vem tanta abundância. Onde há escuridão que sufoca, acende a tua luz que tudo transforma. Que os quartos dessa casa sejam cheios da tua glória. Que os filhos durmam em paz sob a guarda dos anjos. Que os casamentos sejam restaurados pelo amor que vem do alto. Que cada canto se torne um altar de adoração, e que quando as pessoas entrarem nesse lar, sintam algo diferente no ar, uma paz, uma presença, uma atmosfera que só se explica pelo Deus vivo que habita aquele lugar. Que nenhuma presença maligna permaneça. Eu declaro, em nome de Jesus, que toda maldição hereditária transmitida de geração em geração, toda porta aberta pelos ancestrais, toda aliança feita no passado com o que não vem de Deus, seja quebrada agora pelo poder do sangue do Cristo. Toda palavra negativa pronunciada contra esta família, todo decreto do inimigo sobre esta linhagem, seja anulado, seja revogado, seja queimado pelo fogo do Espírito Santo. E que comece uma nova história. Uma história escrita pelas mãos de Deus, selada pelo sangue de Jesus, guardada pela espada de São Miguel. Que os filhos sejam alcançados pela graça, os que se afastaram, que retornem. Os que ainda não conhecem a Ti, que sejam atraídos pela Tua bondade. Que os casamentos sejam restaurados com um amor mais profundo do que o que existia antes da ferida. Que a saúde seja renovada, nos ossos, no sangue, nos órgãos, nas células, na mente, no emocional. O Senhor está fazendo, e nenhuma força neste universo poderá impedir. A profecia sobre o seu futuro. Agora, Deus Todo-Poderoso, eu profetizo sobre o futuro desta pessoa com a autoridade que vem de Ti e que não tem origem humana. O futuro não será como o passado. Não será mais de dor sem sentido, de ciclos repetitivos que parecem não ter fim, de frustração que se acumula sobre frustração. Será de conquista. Será de avanço. Será de plenitude. Será de uma vida que transborda, não apenas para você, mas para todos os que te cercam. Em nome de Jesus, eu declaro: esta pessoa vai viver as promessas que foram dadas a ela. Não vai morrer antes do tempo. Não vai desistir no meio do caminho. Ela vai colher, com alegria e com abundância, o que plantou em lágrimas nas estações de sofrimento. Os céus estão se abrindo sobre ela agora mesmo. Algo está mudando no mundo espiritual enquanto estas palavras são declaradas. Os anjos estão sendo enviados. Os caminhos estão sendo preparados. O favor de Deus está sendo liberado sobre cada área da sua vida como uma chuva de bênçãos que não avisa antes de cair. Deus está endireitando as veredas tortuosas.
Está abrindo portas que ninguém mais poderia abrir, portas de oportunidade, de relacionamentos certos, de cura, de provisão, de realização. Há um tempo de honra chegando. Um tempo em que aqueles que duvidaram de você verão o que Deus fez e ficarão sem palavras. Um tempo de dupla restituição, porque tudo que foi roubado, o Senhor devolve em dobro. Um tempo de colheita abundante, de uma vida que faz sentido, de um propósito que te levanta toda manhã com um fogo nos olhos. A gratidão. E, Senhor, não nos deixe esquecer de te agradecer, porque a gratidão é a linguagem dos que entenderam a graça. Obrigado, porque mesmo sem merecermos, o teu amor nos alcançou. Obrigado, porque mesmo falhando repetidamente, o Senhor não desistiu de nós. Obrigado pelos livramentos que nem vimos, pelas doenças que não nos alcançaram, pelos acidentes que foram desviados, pelas armadilhas que foram desmontadas antes que chegássemos até elas. Obrigado por cada lágrima enxugada em silêncio quando ninguém mais estava olhando. Obrigado porque o teu agir não depende das circunstâncias, depende da tua fidelidade eterna, que não vacila, que não muda, que não se esgota. É nessa fidelidade que confiamos. É nessa fidelidade que repousamos. Que esta pessoa saiba, dentro do mais profundo da sua alma, em um lugar que a lógica não alcança, que não está só. Que há um Deus presente, atento, poderoso, que luta por ela, que planeja o bem para ela, e que a partir de hoje, de agora, deste exato instante, tudo será diferente, para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. O selo final. Pai amado, agora que esta oração está chegando ao fim, eu me coloco mais uma vez diante de ti para selar tudo o que foi liberado aqui com o teu sangue precioso, o sangue que tem poder, que fala melhor do que o sangue de Abel, que lava mais fundo do que qualquer culpa pode descer. Nada do que foi declarado será perdido. Nada será roubado no caminho. Cada palavra lançada em fé será como semente viva lançada em boa terra, que germina no tempo certo, que cresce sem que o agricultor precise ficar de guarda, porque o próprio Deus cuida daquilo que foi plantado em oração. Que esta pessoa que orou comigo seja envolvida agora por uma unção de continuidade, uma unção que a mantém firme mesmo quando o entusiasmo do momento passar. Que ela não volte ao que era. Que ela não aceite mais viver no raso quando foi chamada para as profundezas. Que algo dentro dela desperte e não se cale mais, um fogo que arde sem consumir, uma sede que só a presença de Deus consegue saciar. Espírito Santo, continua operando depois que esta oração terminar. Continua falando nas quietudes da madrugada. Continua guiando nas encruzilhadas da vida. Que esta alma permaneça sensível à tua voz, reconhecendo teu sussurro mesmo no meio do barulho do mundo, e firme nos teus caminhos, mesmo quando o custo for alto. Que o inimigo seja envergonhado publicamente por tudo que tentou fazer contra esta vida. E que esta vida brilhe como testemunho da tua graça, não porque é perfeita, mas porque foi resgatada, restaurada, e recebeu do Senhor um amor que não depende do seu desempenho. Senhor, eu libero agora uma palavra profética de multiplicação sobre tudo o que esta pessoa tocar. Que suas mãos se tornem instrumentos de bênção. Que ela veja portas se abrindo de onde menos espera. Que receba respostas sobrenaturais para problemas que a lógica humana já havia declarado sem solução. Que clientes cheguem. Que projetos que estavam parados avancem. Que documentos sejam aprovados. Que negociações sejam seladas com favor. Que doenças desapareçam, não apenas aliviadas, mas erradicadas. Que diagnósticos sejam revisados. Que médicos fiquem sem explicação. Eu declaro cura sobre o corpo, nos pulmões, no coração, no sistema nervoso, nos ossos, na coluna, na cabeça. Cura sobre a mente, das fobias, das compulsões, do esgotamento, da depressão, da ansiedade que parecia sem cura. Cura sobre a alma, das traições, dos abandonos, das vergonhas, das memórias que ferem toda vez que voltam. Que os sonhos que estavam adormecidos voltem a pulsar com força renovada. Que a fé seja incendiada como no primeiro dia. Que o desânimo caia por terra e não mais encontre espaço. Que o ambiente ao redor desta pessoa mude de tal forma que quem não havia tempos, ao vê-la novamente, perceba imediatamente: algo mudou. Algo aconteceu. Algo de bom e poderoso passou por essa vida. Em nome de Jesus, chegou o tempo de viver aquilo que foi prometido. Chegou a hora de receber o que foi guardado para você. O atraso acabou. A temporada de escassez chegou ao fim. O inverno passou, a chuva foi embora, as flores aparecem na terra. Senhor, levanta esta pessoa para ser resposta onde há dor, para ser luz onde há escuridão,
para ser esperança onde há desespero. Usa esta vida para impactar outras. Que ela seja um canal da tua presença, não um canal perfeito, mas um canal disponível. Que seus lábios falem sabedoria que ela mesma não sabe de onde veio. Que suas mãos tragam cura quando tocam os que sofrem. Que seus passos sejam guiados com propósito em cada lugar onde ela for. Porque onde o Filho de Deus chega, o céu chega junto. Senhor, protege-a de toda inveja que observa com maus olhos. De todo olhar maldoso que deseja o mal sem dizer em voz alta. De toda seta espiritual lançada na escuridão por mãos que não a amam. Que nenhum mal prevaleça contra esta vida. Que o arcanjo Miguel esteja à frente, com a espada desembainhada, guardando cada detalhe do caminho, cada viagem, cada encontro, cada decisão, cada noite de descanso. Que a proteção divina seja total, absoluta, permanente. Eu declaro também que esta pessoa terá sonhos proféticos. Que o Senhor falará com ela nas madrugadas, durante o descanso do corpo, quando a mente para e o espírito desperta. Que ele revelará direções claras, confirmará decisões que parecem incertas, responderá a orações que foram feitas há anos e que pareciam ter ficado sem resposta. Que a voz de Deus seja clara como o som de muitas águas. Que a Bíblia ganhe vida nova em suas mãos, que os textos que ela ler queimem no coração como brasa viva, que os louvores a toquem de uma forma que ela nunca tinha experimentado antes, que a oração deixe de ser obrigação e se torne a parte do dia que ela mais deseja. Que ela desenvolva uma intimidade com o Espírito Santo como nunca antes, uma intimidade que transborde para sua casa, para sua família, para os seus amigos. Que outros vejam a mudança e sejam alcançados por ela. Que notem o brilho diferente no olhar. Que sintamos paz incomum no ambiente. Porque quem anda com Deus não passa despercebido. Algo diferente. Há um fogo que não se apaga. Há uma graça que não se explica, só se vê. Declaração final. E agora, para encerrar, eu declaro com toda a autoridade que vem do nome que está acima de todo nome. Esta vida pertence ao Senhor. Nada vai impedir o agir de Deus. Nenhuma acusação terá poder definitivo. Nenhuma lembrança do passado será barreira intransponível para o futuro que o Senhor preparou. Nenhum trauma será maior do que a promessa. Nenhuma derrota passada define o destino eterno. Tudo o que era confusão se tornará clareza. Tudo o que era dor se tornará testemunho de glória. Tudo o que era peso se transformará em leveza, não porque as circunstâncias necessariamente mudarão todas de uma vez, mas porque o Espírito que está dentro de você é maior do que tudo que está ao redor. O Espírito do Senhor está sobre esta vida. E onde o Espírito está, há liberdade. Liberdade real. Liberdade que nenhum homem pode dar e nenhum homem pode tirar. Eu declaro esta liberdade agora, sobre você que ouviu estas palavras, sobre cada nome que foi escrito nos comentários, sobre cada família representada nesta oração. Eu declaro que a história muda a partir de hoje. Que o sobrenatural se tornará natural na sua vida. Que a presença de Deus será constante como o ar que você respira. Que você viverá dias de paz profunda, de propósito claro e de poder que vem do alto. Em nome de Jesus. Amém.